Você já parou para pensar que às vezes a realidade consegue ser mais surpreendente que qualquer história de ficção? Pois é, prepare-se, porque hoje vou te contar casos reais que vão fazer você questionar tudo o que acredita ser possível. São histórias que parecem ter saído direto de um filme de Hollywood, mas aconteceram bem aqui, no nosso mundo real. Algumas envolvem celebridades que você conhece. Outras são sobre pessoas comuns como eu e você, mas todas têm um elemento em comum. Elas desafiam completamente nossa lógica. Imagine situações onde o improvável se tornou realidade, onde pessoas enfrentaram circunstâncias que parecem impossíveis de sobreviver, mas conseguiram. Casos de coincidências tão extraordinárias que até os mais céticos ficaram sem explicação. Das profundezas do oceano aos picos mais altos das montanhas, das ruas movimentadas das grandes cidades aos lugares mais remotos do planeta, estas histórias provam que a vida real pode ser muito mais impressionante do que qualquer roteiro de filme. E o mais incrível, cada detalhe que você vai ouvir é real, documentado e verificado. São casos que mudaram vidas, desafiaram probabilidades e, mais importante, ficaram gravados para sempre na memória da humanidade. Então, prepare-se, porque essas histórias vão te fazer repensar tudo o que você considera possível ou impossível. O homem que acordou falando um idioma desconhecido. Imagine acordar um dia e perceber que não consegue mais falar seu idioma nativo, mas misteriosamente domina perfeitamente uma língua que nunca estudou. Parece ficção científica, não é? Mas isso aconteceu de verdade. Ben McMahon, um australiano de 22 anos, sofreu um grave acidente de carro que o deixou em coma por uma semana. Quando finalmente abriu os olhos, algo inacreditável aconteceu. Suas primeiras palavras foram em mandarim. O mais surpreendente, antes do acidente, Ben mal sabia algumas frases básicas do idioma. Depois de despertar, ele não só falava mandarim fluentemente, como teve dificuldade para se comunicar em inglês por vários dias. Os médicos explicam que isso pode ser resultado da síndrome do sotaque estrangeiro ou uma misteriosa reativação de memórias linguísticas escondidas no cérebro. Hoje, transformando esse fenômeno extraordinário em algo positivo, Ben vive na China e trabalha usando o mandarim. Sua história não é apenas fascinante, virou um importante caso de estudo para a neurologia moderna. A mulher que sumiu por 11 dias sem deixar rastros. Em uma pacata manhã de novembro de 2016, uma história chocante começou a se desenrolar na pequena cidade de Redding, Califórnia. Sherry Papini, uma mãe de 34 anos, saiu para sua corrida matinal de rotina. O que ninguém sabia é que esse dia marcaria o início de um dos casos mais intrigantes e controversos da história criminal americana. Keith Papini, marido de Sherry, começou a ficar preocupado quando ela não foi buscar as crianças na escola. Ao procurar pela esposa, encontrou apenas seu celular e fones de ouvido jogados no chão, ao longo da trilha onde ela costumava correr. O pânico se instalou imediatamente. A notícia do desaparecimento se espalhou como fogo. A comunidade inteira se mobilizou em uma das maiores buscas já vistas na região. Centenas de voluntários vasculharam cada centímetro do terreno. Cães farejadores foram trazidos, helicópteros sobrevoaram a área. E até mesmo o FBI foi chamado para investigar o caso. Por 11 longos dias, a América assistiu atônita ao desenrolar desse mistério. As teorias eram infinitas. Seria um sequestro? Um crime passional? Um caso de tráfico humano? A família de Sherry aparecia regularmente na mídia, fazendo apelos emocionados por informações. Então, no dia de ação de graças, um milagre parecia ter acontecido. Sherry foi encontrada viva, cambaleando pela Interstate 5, cerca de 150 milhas de sua casa. Seu corpo estava coberto de hematomas e cortes. Ela estava magra, acorrentada, e seu cabelo loiro havia sido cortado. A história que ela contou era aterrorizante.
Duas mulheres hispânicas, mascaradas, a haviam sequestrado e mantido em cativeiro. O país inteiro se comoveu com seu trauma. Sherry se tornou um símbolo de sobrevivência e esperança. Mas a verdade, como frequentemente acontece, era muito diferente da ficção. Conforme as investigações avançavam, inconsistências começaram a surgir em sua história. Os detetives, meticulosamente seguindo cada pista, descobriram algo chocante. Durante aqueles 11 dias, Sherry estava, na verdade, com um ex-namorado em Costa Mesa, a centenas de quilômetros de distância. Ela havia orquestrado seu próprio desaparecimento, auto-infligido ferimentos para sustentar sua história e mentido para as autoridades federais. Uma elaborada farsa que custou não apenas recursos policiais valiosos, mas também abalou a confiança de uma comunidade inteira. Em 2022, a verdade finalmente veio à tona em um tribunal federal. Sherry Papini foi condenada por fraude e por mentir ao FBI, transformando-se de vítima em vilã. Seu caso se tornou um dos mais notórios exemplos de desaparecimento forjado na história americana. Um lembrete sombrio de como a realidade pode ser mais surpreendente que qualquer ficção. O piloto que sobreviveu a uma queda impossível, e se eu dissesse que um homem caiu de quase 6.000 metros de altura e sobreviveu, hoje você vai conhecer o caso real de um piloto que desafiou todas as leis da física e da sobrevivência humana. O protagonista dessa história é Alan Magee, piloto americano durante a Segunda Guerra Mundial. Em 3 de janeiro de 1943, ele estava em uma missão sobre a França quando seu avião B-17 foi atingido por fogo inimigo. As chamas consumiam a aeronave e Magee sabia que não tinha muitas opções. Em meio ao caos, Magee percebeu que seu paraquedas havia sido destruído no ataque. Sem alternativa, ele tomou a decisão mais desesperada de sua vida: saltar do avião, de quase 6.000 metros de altura. A queda parecia uma sentença de morte. Durante a queda livre, Magee perdeu a consciência devido à falta de oxigênio. Seu corpo despencava em direção à cidade de Saint-Nazaire e o impacto parecia inevitável. Mas então aconteceu algo surpreendente. Ao invés de atingir o solo diretamente, o corpo de Magee atravessou o telhado de uma estação de trem. Incrivelmente, a estrutura do telhado quebrou o impacto, funcionando como uma almofada que salvou sua vida. Ele sofreu diversos ferimentos, mas, contra todas as probabilidades, sobreviveu. Magee foi resgatado por civis franceses e levado a um hospital local. Mesmo em plena guerra, médicos alemães trataram seus ferimentos e conseguiram mantê-lo vivo. Depois, foi feito prisioneiro, mas permaneceu com vida até o fim do conflito. Após a guerra, Alan Magee voltou aos Estados Unidos, reconstruiu sua vida e se tornou um exemplo de resistência e esperança. Sua história é lembrada até hoje como uma das maiores provas de que, às vezes, o impossível pode acontecer. Uma queda de 6.000 metros, sem paraquedas, e mesmo assim ele sobreviveu. Coincidência, sorte? Ou algo além da nossa compreensão? Aqui no Mente Oculta, você descobre casos reais de pessoas que desafiaram a morte e enfrentaram o impossível. Se essa história te impressionou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando os mistérios e sobrevivências incríveis da vida real.